assunto de hoje é a associação de resistores em paralelo. E para isso, eu já desenhei aqui um circuito. Bom, primeiramente, uma associação de resistores em paralelo, como é que a gente consegue identificar isso? Se eu olhar aqui o meu circuito, observem, o meu fio, ele chega num determinado ponto, onde ele vai se dividir. Então, notem que a corrente que está vindo aqui, que eu vou chamar de I, ela vai se dividir por todos esses fios aqui. Então, a gente pode chamar de corrente I1, corrente I2 e corrente I3, ok? Então, essa é a principal característica de como identificar uma associação de resistores em paralelo, porque a corrente que está vindo nesse fio, a partir do momento que o fio vai se dividir, a minha corrente também vai se dividir por todos os fios. Outra característica que eu posso analisar numa associação de resistores em paralelos é a minha tensão, a DDP. Então, a DDP que eu fornecer nos terminais aqui do meu circuito é exatamente a mesma tensão, a mesma DDP, que eu vou fornecer para cada um dos meus resistores. Essa também é uma característica da associação de resistores em paralelo. Após analisar as características de uma associação de resistores em paralelo, agora a gente vai aprender como calcular a resistência equivalente, que esse é normalmente o nosso objetivo, né? Então, olha só, coloquei aqui no meu circuito alguns valores para cada um desses resistores. O cálculo, então, é o seguinte: 1 sobre resistência equivalente igual 1 sobre o meu resistor, 6, mais 1 sobre o meu outro resistor, mais 1 sobre o valor do meu último resistor. Ah, prof. Júlia, mas se caso eu tiver mais resistores, não tem problema, a gente vai acrescentando aqui no nosso cálculo. Ah, se eu tiver somente 2 resistores, coloco somente os 2, não tem problema. Aqui o cálculo a gente vai acrescentando conforme o número de resistores que a gente tiver. Para resolver isso, eu gosto de fazer por mínimo múltiplo comum. Então, a base aqui vai ser 6. 6 dividido por 6, 1. Vezes 1, 1. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. 1 sobre resistência equivalente. Se a gente analisar aqui, 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. 6 sobre 6, equivalente igual a 1. Mas olha só, eu tenho 1 sobre resistência equivalente. Então, como é o correto resolver isso daqui, tá? A resistência equivalente, ela não pode ficar embaixo, ela tem que ficar sozinha. Então, percebam, se é como se trocasse de lugar aqui. Então, vai ficar 1 dividido por 1, que o resultado vai ser 1. Então, esse daqui é o resultado da minha resistência equivalente. O que isso significa? Isso significa que agora eu posso reescrever todo esse meu circuito como um só, que é o que eu vou fazer para nós agora. O resultado que a gente encontra da resistência equivalente é eu pegar tudo isso e reescrever. Então, como aquele resultado eu encontrei foi o valor de 1 ohm, esse daqui é o meu resultado final. Eu peguei algo que estava mais complexo, digamos assim, e transformei em um resistor só. Então, essa associação de resistores, né? Esse é o objetivo. Unir, juntar mais do que um resistor para encontrar um valor determinado de resistência que a gente queira, ok? Pessoal, a associação de resistores em paralelo é isso, tá? Eu sempre uso a mesma fórmula,
Lembrando, né, eu também tenho associação de resistores em série, que eu tenho aqui a explicação certinho num outro vídeo, então vou deixar o link aqui para vocês. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários e espero que vocês tenham entendido. Tchauzinho, até uma próxima!